Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Angélica Neres, da Escola Deputado Manuel Rodrigues, e hoje a nossa aula, pessoal, será sobre a descrição. Então, nas aulas passadas nós estudamos a estrutura da narração e agora nós iremos estudar o texto descritivo, certo? Então, prestem bastante atenção na nossa aula para que vocês consigam assimilar. Então, o que é o texto descritivo? O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. E, sobretudo, pessoal, o texto descritivo ele tem como objetivo ele transmitir ao leitor as impressões e as qualidades de algo, né? Então, a gente vai conhecer algo através, né, desse texto. Então, agora, pessoal, nós iremos ter aqui, as características. Então, quais são as características de uma descrição? Pessoal, antes de eu explicar para vocês sobre essas características, eu quero que vocês tenham uma recordação sobre a narração, né? Porque a narração era um texto em que tinha uma sequência de ações, de acontecimentos, né? Os personagens vinham fazendo alguma coisa. E na descrição, ela será diferente. A gente não vai ter mais ações desses personagens. A gente vai ter apenas um contexto de conhecê-los, né? Então, através dessas características. Então, eu vou atribuir características. Então, vai ser um retrato, né? Através do texto, um retrato verbal. Então, eu vou utilizar, né, muitos substantivos, adjetivos, locuções adjetivas, para me poder elucidar estas características, para vocês poderem entender. Então, aqui nós temos a estrutura, né, desse texto descritivo. Lembrando que todo texto tem a sua estrutura própria, né? Então, sempre nós temos o começo, o meio e o fim, né, elucidado pela introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que vai ter na introdução de um texto descritivo? A gente vai ter a apresentação do objeto descrito. Então, eu vou conhecer esse objeto, apresentá-lo. Então, por exemplo, eu vou falar sobre o meu telefone, né, o meu celular. Então, eu apresento a minha redação falando sobre o celular. Então, esse texto, né, vai falar sobre o celular. Então, eu vou iniciar a redação falando sobre ele, né? Então, o meu celular, Moto G5 Plus, né? É um celular novo ou seminovo, né? E assim sucessivamente. No desenvolvimento, a gente vai ter as características desse celular. Então, por exemplo, um celular cinza, um celular que tem 16 gigabytes, um celular que tem várias propriedades, né? Que eu posso filmar, que eu posso fazer fotos em alta resolução, né? Então, eu vou ter essa caracterização. E na conclusão, por fim, eu vou finalizar, né? O final do texto. Lembrando, pessoal, que essa estrutura nós iremos ter ainda uma outra aula para vocês poderem ver os exemplos, tá? Então, aqui a gente é só mais eu vou explicar mais de uma forma ampla, certo? Mas nós teremos ainda outras aulas referente à estrutura. Aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos de descrição. Então, são 3. Nós temos a descrição oral, a descrição textual e a descrição visual. Então, o que é a descrição oral, né? Então, a oral quando eu falo, tá? Então, a descrição oral que nós teremos quando, por exemplo, eu vou descrever um objeto falando para um amigo, por exemplo, eu compro um celular novo e eu vou, né, conversar com um amigo meu e eu vou descrever que aquele celular, que é um celular excelente, né, que ele é o último lançamento da Samsung, que é um celular que tem várias propriedades, então eu vou falar. A descrição textual vem do próprio texto, né, então vai seguir aquela estruturazinha textual, tá? E a visual, né? Por exemplo, é uma imagem, uma fotografia que eu vou descrever. Vamos ver o exemplo mais aqui para vocês poderem entender. Na descrição oral, nós temos aqui um pequeno relato. Podemos nos encontrar amanhã às 10 em frente àquele restaurante que abriu no centro da cidade, que fica ao lado da biblioteca. O que você acha? Sim, pode ser. Mas como saberei quem é você? Bem, como você sabe, sou de média estatura,
magro e tenho cabelos escuros. Vou vestir calças jeans e uma camisa verde escura. Terei uma maleta preta nas mãos. Então percebam que nessa descrição oral que eu acabei de relatar para vocês, a gente tem uma série de características. Então a gente tem as características aí do encontro, né, que vai ser em um restaurante que fica ao lado da biblioteca. A gente vai ter a personagem aí que vai para esse encontro, como é que ela vai estar. Então, né, a gente tem as vestimentas dela, então que é calça jeans, que é uma camisa verde escura. A gente tem as características físicas dessa personagem, que é média estatura, que é magro, que tem cabelos escuros. E a gente tem ainda outras características, né? Que ela vai estar aí com uma maleta preta nas mãos. Então, perceba que eu fiz uma descrição desse acontecimento. Então, aqui por meio, né, do texto que vocês estão vendo, só que eu coloquei os travessões, que indica que é uma fala, né? Que é uma conversa. A descrição textual, pessoal, aqui a gente já é um pouco diferente. A gente vai ter o mesmo contexto de características, só que é utilizado nessa estrutura textual. Então, vejam, ó, este é o João. Ele trabalha no departamento comercial há 1 ano. Sua mesa fica ao lado da minha. O João vem para o trabalho de ônibus e chega à empresa antes das 9. Costuma almoçar no restaurante da esquina e sai às 18. No final do dia, vai para casa de carona com o primo. Então, veja aqui, quais são as descrições que eu utilizei dentro desse texto. Então, eu falei que o personagem aí é o João, e eu falei uma série de características que dá para a gente conhecer quem é o João. Então, o João, ele trabalha em um departamento que tem 1 ano de trabalho nesse lugar. Ele fica sentado ao lado da mesa de uma colega de trabalho, né, que no caso aí é como se fosse a narradora que está contando esse texto. A gente tem aí que ele chega às 9, que ele sai às 18, que ele almoça no restaurante da esquina, que ele pega carona com o primo. Então, veja aí, pessoal, que nós temos essas características que a gente entende que é uma descrição. A gente entende que aqui está tendo uma estrutura textual de descrição, né? Então, perceba, eu estou descrevendo. Então, a finalidade e o objetivo da descrição é levar o leitor a compreender, né, dentro do texto, essa descrição, seja de qualquer coisa que nós já vimos anteriormente, que pode ser de um objeto, que pode ser de um personagem, né, de uma pessoa, que pode ser de um animal, né? O importante é descrever. E por último, nós temos a descrição visual. Então, vejam aqui que nós temos a imagem, né, de 3 crianças e a gente tem uma descriçãozinha abaixo. Esta foto descreve um momento feliz. Isso não quer dizer, pessoal, que a descrição visual, eu tenho que elucidar isso. Eu posso falar também, como uma fotografia, ou uma imagem qualquer que eu posso estar descrevendo, né? Então, vejam aí que nós vimos os 3 tipos. Aliás, os 3 exemplos de descrição, os 3 tipos de descrição. A gente ainda vai ver nas próximas aulas sobre essas características objetivas e subjetivas da descrição. Agora, pessoal, percebam que nós temos aqui a imagem de um pássaro, né? Então, este pássaro aqui, esta imagem, e ao lado nós temos um texto. Vejam que aqui está descrita no texto a imagem. Então, veja, a fotografia mostra um pássaro azul pousado numa árvore cheia de flores e pequenos frutos. Não está um dia de muito sol e as cores mais comuns são o verde das folhas, o rosa das flores e o azul do pássaro. Então, veja aqui, pessoal, que nós temos uma série de características atribuídas a esta imagem. E que mesmo sem eu ver esta imagem, o texto me leva a fazer um retrato dessa imagem, desta fotografia, mesmo que se ela não tivesse. Só que aqui eu coloquei a imagem e o texto para vocês terem a noção da descrição dentro do texto, certo? Então, a descrição é isso. Eu posso utilizar muitas características para que o meu leitor ele perceba o que está sendo descrito. Aí, ó, você percebeu como é fácil descrever? A descrição é isso. Precisamos captar as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras.
Agora imagine que teremos apenas a imagem. Como você descreveria? Quais as impressões você registraria por meio das palavras, né? O que você percebe? Então veja que uma imagem eu posso descrever de uma forma, colocando as minhas impressões, e que outra pessoa pode descrever esta mesma imagem colocando o olhar dela, né? Então é isso que a gente tem que entender. A descrição, ela é importante por ter esse aspecto de que eu posso colocar as minhas percepções sobre ela e automaticamente outra pessoa também, né? Então, aqui vamos sintetizar o que nós estudamos. Então, para a elaboração do texto descritivo é importante as características físicas ou psicológicas do que se pretende analisar. Então, pode ser cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, né? Tudo que faça com que facilite essa descrição, para que o texto fique mais rico de informações, certo? Então, aqui, pessoal, nós concluímos a nossa aula sobre descrição e nas próximas aulas nós daremos continuidade. Então, tenham um excelente dia, fiquem com Deus, tá? E muita saúde para todos.